Fala galera, beleza? Começando mais um Eduscast por aqui. Meu nome é Regis Bortolin, sou diretor comercial aqui da Eduz e hoje estou com a Camila Vidal. Tudo bem? Tudo bem. Que massa, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui com você porque esse assunto, né, que a gente vai tratar, a gente vai falar muito sobre comunidades, né, como sobre construção de movimento, comunidades. É um assunto que particularmente eu defendo muito, né? Eu sou um dos principais a defender e trazer sua bandeira, porque eu falo, cara, você tem que ver a Camila, porque a Camila ela manja disso, a Camila manja disso. Ela representa muito esse símbolo de construção de comunidades, né, na prática com resultado. Tem uma comunidade incrível. E a gente vai falar muito sobre o porquê, né, você ter uma comunidade, como você construir uma comunidade, porque hoje, Camila, só para você ter um contexto, a gente tem lá centenas de milhares de produtores e a galera faz lançamento e todo o resto que vocês já sabem, né? E todo mundo, né, que vem falar comigo e fala assim, cara, o mercado tá difícil, o mercado tá saturado, lançamento não dá mais certo e tudo mais. Quando eu paro para olhar o modelo de negócio, o que falta é comunidade, né? Então, assim, para quem tem comunidade de verdade, eu percebo que o negócio, ele pode até estar um pouco mais competitivo, mas ele tá num nível de jogo diferente, né? Ele não tá olhando só a estratégia pela estratégia, ele tá olhando um movimento muito mais de longo prazo. E eu acho que isso que você defende é a chave para isso, entendeu? Sim, exatamente. Porque quando você vincula o teu negócio com uma comunidade, você não está mais conectado com o produto que você está vendendo naquele momento. Perfeito. Então, quando as pessoas elas têm uma queda nas vendas, nas estratégias, é porque tudo que ela faz está direcionado para aquele produto específico, Perfeito. uma campanha específica. Então, todo conteúdo, todo movimento, toda a atenção dela é para vender uma coisa específica. Animal. E aquilo não está envolvido em um movimento maior. Então, dentro do nosso negócio, que é construído em cima de comunidade, a base do nosso negócio é comunidade, a gente entende que todos os nossos produtos, eles são para levar ao objetivo final do movimento. Então, os nossos produtos, eles são respostas para o nosso movimento. Não é que a gente tem produtos individuais, não. Então, qual que é o nosso objetivo? Que mulheres dominem o mundo empreendendo. Então, essa é a nossa bandeira, esse é o nosso movimento, é nisso Animal. que a nossa comunidade vibra. Todo produto que eu lanço, ele é uma resposta para o meu movimento. Perfeito. Todo Animal. produto que eu lanço, ele é para poder alcançar e chegar mais perto dessa nossa bandeira. Então, Muito acaba bom. que tudo que nós lançamos tem a ver com algo muito maior, não fica algo isolado e aí não Animal. existe essa queda, porque tá todo mundo sempre vibrando Perfeito. ali numa única linha. Animal. Cara, animal. Vou até me arrumar na cadeira aqui, porque esse, assim, já tava falando, esse é um assunto que eu gosto, eu acho que vai ter muito papo legal aqui. Vamos lá. Camila, começa se apresentando, contando essa sua história até esse momento que você fala agora, porque eu acho que teve muito aprendizado prático aí, né, pra você aprender tudo isso. Vamos lá. Sim. Então, eu comecei a empreender, eu tinha 18 anos, né? Legal. Porque a minha adolescência inteira, antes dos 18 anos, eu fui uma adolescente que sempre teve muito imersa na internet. Uhum. Então, eu peguei todas as fases da internet. MySpace, Legal. Orkut, Blogosfera, tudo isso, MSN. Eu estava muito imersa nisso. Uhum. E eu fiz muito curso de Photoshop, designer. Então, eu me apaixonei muito por viver a internet dessa forma. Perfeito. Com 18 anos, eu olhei para aquilo que eu amava, que era esse hobby, designer, mexer no Photoshop, no Corel, e eu via que eu não podia depender daquilo. Eu tinha que seguir o padrão normal da sociedade, que era, vamos buscar um emprego, uma faculdade. Então, eu fui fazer faculdade de recursos humanos, fui buscar um emprego, acabei sendo instrutora de informática numa escola. Então, Caraca. desde os 18 anos, eu estou envolvida com educação. Então, eu ensinava informática para jovens, adolescentes, idosos, e também dava para adolescentes um módulo de administração, por eu fazer a faculdade. Que legal. E aí, começou a vir aquela faísca de, nossa, eu queria ter algo meu, nossa, eu queria ter algo meu, que hoje a gente conhece como empreendedorismo, mas há 10, 12 anos atrás, a gente só sabia que queria fazer alguma coisa. Então, eu comecei a fazer freelas de design, mesmo trabalhando no meu emprego, eu comecei a fazer um cartãozinho de visita, comecei a fazer aquilo outro, até que eu comecei a ver como eu conseguiria trazer recorrência para esse serviço. E foi quando eu comecei a estudar social media. Foi bem no momento que o Facebook bombou para os negócios, e aí depois começou o Instagram. Então, eu comecei a ver que eu poderia fazer dinheiro e eu queria aquilo. Então, a minha vida, ela passou a ser, eu estou nesse emprego há curto prazo. Eu tô aqui só até o meu negócio dar certo, até a minha coisa dar certo. Tinha muita certeza do que você tinha queria, muita né? certeza. Que legal. Então, eu não me preocupava em procurar empregos que me pagassem melhor, eu não me Entendi. preocupava em prestar concurso, eu não me preocupava em nada, porque eu sabia que aquilo lá era finito. Então, ia ter um fim, eu não ia ficar ali para sempre. Eu tinha certeza absoluta disso. Então, eu abri meu CNPJ em 2013, mesmo trabalhando. Depois, eu fui ser designer numa outra escola e foi quando eu comecei a prestar muito serviço de social media.
Nesse meio tempo, eu também achava que esse meu serviço de social media não me tiraria do CLT, do meu emprego. E foi quando eu comecei a tirar pra todo lado. Então, eu vendia semijoia, eu vendia tênis, eu vendia perfume, eu vendia de tudo. Caraca. Eu ia pra 25 de março, eu pegava busão e acontecia. E aí, eu comecei a ficar meio frustrada, porque eu já tava com 23 anos, o Instagram já tava começando a mostrar ali os bastidores das redes sociais, de meninas que tinham lojas de roupa. Então, eu via alguém dando certo e falava, nossa, eu quero ter uma loja de roupa. Eu via uma menina dando certo vendendo joias, eu quero vender joias. E eu não olhava para aquilo que estava me dando dinheiro profissionalmente, que eram as mídias sociais. Perfeito. Bom, para resumir, durante esses anos que eu mantive no emprego, eu nunca tinha tirado férias, porque eu vendia as minhas férias. Então, quando a gente tá tentando fazer dar certo, todo o dinheiro a gente quer. E aí foi quando eu precisei tirar 2 meses de férias. Meu chefe falou, olha, não tem como tirar férias. E eu experimentei pela primeira vez o que era trabalhar 100% para mim. Então, durante esses 2 meses, eu tripliquei o número de clientes de social media. E eu voltei com a minha carta de demissão. Cara, E eu falei... você tava ganhando bem mais do que no emprego. Eu ganhava 1.200 no emprego e comecei a ganhar 4, 5 mil com Nossa. os meus clientes. Então, eu voltei com a carta de demissão e eu falei, cara, eu tô há 3, 4 anos trabalhando só de final de semana, de madrugada, e agora eu experimentei o que é trabalhar o dia inteiro no meu negócio. É isso que eu quero pra minha vida. E foi aí que eu saí do CLT. É nesse exato momento, março de 2018, quando eu saí do CLT, que eu olhei pra minha situação e pensei, eu não posso ficar mais atirando pra todo lado. Eu não posso mais ficar gastando minha energia e meu dinheiro fazendo estoque de roupa. Eu odeio dobrar roupa. Ficar indo comprar semijoia na 25 de março, eu não gosto de ficar indo lá. Então, eu quero começar a pôr a minha energia, que é muito criativa, em alguma coisa para que eu foque só no que me dá dinheiro, que é o social media. Foi nesse dia que eu abri o Instagram da Moving Girls. Para poder falar sobre a minha rotina empreendedora, em março de 2018. 2018 inteiro, eu fiquei atualizando a Moving Girls. O Instagram da Moving Girls foi um dos primeiros a criar conteúdo mesmo. Porque 2018 era foto só, né? Então, eu escrevia como se fosse um diário da empreendedora. Muitas mulheres foram se identificando e tal. 2018 inteiro, a gente tinha 4 mil seguidores. Em 2019, eu comecei a botar muito mais força na Moving, mesmo tendo a minha urgência. E aí, a Moving começou a crescer e a gente chegou a 30 mil seguidores. E quando a gente chegou a 30 mil seguidores, era um número que não era muito normal, né? Assim, crescer tão rápido. E aí, eu lembro que eu fiz um e-book para vender. Eu não entendia absolutamente nada de vendas, de plataforma, de lançamento. Eu fiz uma live e falei, vou abrir um e-book. Como eu era designer, eu fiz o e-book, ensinei a fazer coisas de social media que eu já aplicava nos meus clientes que me ajudaram a crescer. Só que teve uma coisa que aconteceu neste pequeno lançamento maturo que me fez começar a construir comunidade. Como eu não entendia nada de lançamento, quais plataformas que eu conhecia? Wix. Wix, de fazer site. Eu botei esse e-book para vender no Wix. E aí, eu vendi, metade foi feito pelo PagSeguro e dentro da Wix tem uma plataforma chamada Wix Payments. Menino, você acredita que 100 vendas foram devolvidas? Caraca. Aí, eu entrei em contato com a Wix, falei, cara, pelo amor de Deus, eu preciso desse dinheiro, era quase 5 mil reais. Aí, o pessoal do Wix falou, olha só, as compras processadas pelo Wix Payments, elas só caem para você quando é contabilizado um código de rastreio, porque só serve para produto físico. Como você vendeu um produto digital, não tem código de rastreio, a gente devolve o dinheiro. Aí eu falei, puta que pariu, e agora? Aí eu fiz um story, falei, amigas, olha, aconteceu essa situação, se você viu que o dinheiro foi devolvido para tua conta, faz a compra de novo, agora pelo PagSeguro, por favor. E aí, obviamente, eu achava que não ia acontecer nada, porque a pessoa já tá com o e-book, já teve dinheiro de volta, vai comprar? E 99% compraram de volta. Quando isso aconteceu, eu pensei, alguma coisa aqui tá diferente. Como que as pessoas que não me conhecem estão comprando novamente por um produto que já tá com elas e elas acreditam em mim? E eu comecei a receber mensagem assim, Cami, o dinheiro nem caiu na minha conta, mas eu já comprei de volta. Cami, nem caiu. E elas começaram a comprar de volta. E aí, foi nesse momento que eu comecei a buscar informações sobre como que isso tinha acontecido. E foi quando eu comecei a me especializar em construção de comunidade, construção de movimento. Eu li todos os livros que eu poderia sobre construção de comunidade, sobre os livros básicos que a gente conhece, mas eu fui muito na prática validando e validando através da autenticidade, da energia, porque comunidade, o movimento, tem muito a ver com a sua visão de mundo. Então, as coisas que você acha certas, as coisas que você levanta, as suas
bandeiras, o como você age, o jeito que você defende o que você defende, sem seguir nenhum roteiro, é exatamente o jeito que as pessoas que estão te seguindo vão olhar e falar, putz, esse jeito dela falar, dela pensar, era o que eu queria ter falado até hoje. E aí foi nessa época que eu comecei a fazer intencionalmente construção de comunidade. E aí a gente começou a crescer brutalmente. Então, todos os nossos seguidores, hoje mais de 600 mil, foi 100% orgânico. Eu nunca investi em tráfego. Mas por quê? Quando eu entendi que comunidade é sobre você ser o líder que fala as coisas que as pessoas não têm coragem de falar, eu criei uma metodologia chamada post compartilhável, que hoje muita gente domina, mas foi a gente que criou em 2018. Que ela tem um método que é escreva o que as pessoas gostariam de falar, mas elas não têm coragem, o que elas gostariam de dizer, mas ninguém disse ainda, diga algo que elas gostariam de falar para os outros, que elas pensam ou sentem, mas não fizeram. Então, quando você entra nessa estrutura de falar algo, que no meu caso, a empreendedora queria muito falar para a família dela, que olha só, eu não vou buscar concurso público porque eu estou feliz empreendendo. Quando eu, como a comunidade que a representa, cria um post falando sou empreendedora, isso e aquilo, ela compartilha. Ela se sente representada, então ela vê que alguém está representando os valores, as visões dela. E foi assim que a gente cresceu, criando muitos posts compartilháveis que representavam o que a nossa persona gostaria de dizer para o mundo e encontrava na gente essa fala, que ela não tinha coragem, mas ela compartilhava. E foi a partir daí que intencionalmente a gente começou a levar a comunidade como um princípio dentro da nossa estrutura de negócio. E isso se escorre pelo atendimento, por exemplo. O nosso atendimento, ele é completamente disruptivo. A gente tem 600 mil seguidores e nenhum direct fica sem ser respondido. Caraca. Toda a resposta, todo o ecossistema de e-mail, suporte, aula, Instagram, o meu time mantém exatamente a mesma padronização. Ninguém fica sem resposta. Por quê? Porque a comunidade vem primeiro. Então, comunidade não é uma bandeira só para você falar que, olha só minha comunidade, é algo para você viver na prática. E isso acontece de dentro da empresa também, entendeu? Na liderança que você tem com o teu time. Porque o teu time também precisa saber que faz parte de uma comunidade. Então, desde esse episódio, a gente intencionalmente usa a comunidade como um pilar de empresa mesmo. Animal. Eu lembro, acho que foi no Seven do ano passado que você palestrou, né? E você trouxe o time pro palco. Eu lembro dessa imagem, falei, caraca, que bandeira animal, porque você foi lá para dar uma aula, uma palestra sobre esse tema, e na prática você trouxe as pessoas que representam, sobre cultura, sobre, cara, isso é animal, né? E aqui na Eduz a gente investe muito nesse espaço de cultura, nesse espaço de comunidade, como estratégia. Eu percebo justamente isso que você falou. Quando a gente tenta fazer qualquer iniciativa mais trabalhada em termos de marca, institucional e tudo mais, parece que a gente desconecta da persona, porque a Eduz não é assim, né? A Eduz, para quem já viu fotos, vídeos, ou já viu aqui na nossa sede, cara, é no meio do mato, tem um rio que passa lá no meio, a gente transformou uma fábrica abandonada numa sede de uma empresa de tecnologia. Aquilo ali já representa o que é a Eduz. Então, se a gente vai para um lugar muito requintado, destoa, né? Aí perde o laço da cultura e da comunidade. E quando você levou a sua equipe no palco, eu me senti representado, porque eu falei assim, cara, a bandeira da Eduz também é essa, é a bandeira do mais humano, do cuidado, das pessoas. Quando você levantou aquilo, eu falei, cara, estamos numa sintonia só, é a Eduz, você e todo esse ecossistema, né? E quando a gente fala de comunidade assim, Camilo, por que você acha que o empreendedor digital deveria ter uma comunidade? Porque, cara, eu tô em vários grupos de mastermind, por exemplo. Tem grupos de mastermind que tem uma característica mais de empresários, outros de lançadores, outros de agências de lançamento, estratégias. Mas, normalmente, quando a gente tá no nosso meio, que é o meio mais digital, infoprodutos e tudo mais, a galera vive muito essa história do lançamento, da estratégia de vendas, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Mas na prática a galera não sabe por que ter, né, uma comunidade. Porque assim, comunidade pra mim não é o produto, né? É o que você falou, é o princípio da coisa, né? O que faz a máquina girar é a comunidade. Aí você consegue ter produtos, time e tudo que precisa ter para o negócio girar. Mas a comunidade ela é meio que esse elo de tudo, né? Então por que você acha que isso aumenta o resultado de um lançador, de um negócio digital como um todo? Eu tenho duas visões. O porquê aumenta e o porquê nem todo mundo faz. Boa, perfeito. Por que primeiro nem todo mundo faz? Porque foge de um padrão que as pessoas conhecem sobre criar um negócio. Então, as pessoas conhecem que criar uma empresa tá bom, vou botar todo mundo no escritório, vou ter uma cultura aqui entre meu time, eu vou lançar o produto no mercado, as pessoas vão comprar. Perfeito. Então,
Primeiro, que foge do comum. E segundo, que para fugir desse comum e construir de verdade uma comunidade que seja apaixonada, enlouquecida, porque também não tem comunidade meia bomba. Não dá pra fazer uma comunidadezinha aqui. Não. Ou você é extremamente louco pela sua comunidade, ou você bate no peito, ou você vai lá com a tua comunidade e tá ali 100% vivendo o movimento, ou você vai construir algo que está sendo feito só para vender um pouco mais. E a longo prazo isso não vai funcionar. Você pode até criar um senso de pertencimento, mas como isso não é coerente para você, você não consegue ser consistente, a longo prazo você não consegue manter. Então, por isso que eu acho que muita gente tem dificuldade, porque elas põem os números na frente. Não que a gente vai viver só visando o movimento, e não vai ser intencional, porque uma empresa precisa de comunidade de movimento para você é correlacionado ou é a mesma coisa? Não, é correlacionado. Correlacionado, tá. Para mim, começa... a comunidade, ela se inicia na bandeira que o dono, que o líder levanta. Tá. Então, eu as levanto... crenças, as causas. Exato. Então, eu levanto a bandeira de que eu acredito que toda mulher precisa empreender. Ai, mas eu adoro meu emprego. Então, sai daqui porque não é o teu lugar. Aqui, Entendi. na minha comunidade, no meu movimento, nós acreditamos que o empreendedorismo é a única forma de uma mulher ser realizada. Caraca. A partir do momento que eu levanto essa bandeira, eu começo a formar pessoas que se identificam e a comunidade se forma. Então, nossa, eu acredito nisso. Nossa, eu vivo isso. Então, a comunidade vai se formando. Mas a partir do momento que essa comunidade, ela joga o teu discurso pro mundo, então, você conhece a Moving Girls? Ó, eu vou tatuar o logo da Moving Girls. Olha, quando eu tenho pessoas que começam a proliferar o meu discurso, eu crio um movimento. Porque o movimento é uma coisa que não tem fim. Entendi. Então, isso vai ser passado por gerações. Tem mães que colocam as filhas pra me ouvir. Porque elas querem que as filhas sejam Moving Girls desde que são crianças. Então, é uma coisa que não faz mais parte do meu controle. Então, não é mais, tá aqui na minha empresa, tá aqui no meu CNPJ. Então, é uma parada que ela vai... É cultural, de fato. Você não tá lá pra existir, né? Exato. Então, movimento e comunidade, eu vejo que tem essa diferença. Legal. Mas voltando porque as pessoas não fazem isso, porque elas não conseguem viver isso. Porque é uma parada que você tem que amar. Total. Você tem que amar para ser líder de um movimento, para ser líder de uma comunidade, para liderar essas pessoas, para ir pra guerra praticamente com as tuas bandeiras, entende? Então não é uma coisa que eu vou durante esse período fazer uma campanha de que eu acredito que dia do empreendedorismo, não é. É o que você vive na tua vida. Então, nem todo mundo vive, de fato, aquilo que prega. Então, por isso, primeiro tem essa primeira deficiência. A segunda coisa... As pessoas, elas não enxergam que comunidade pode ser um grande ativo no negócio, porque elas querem seguir justamente os padrões, que é o tal do lançamento, o tal da estratégia, o tal do vou criar o produto. E ela tá lidando com ego. Então, a gente tem o jogo do ego ou do dinheiro. O jogo do ego é aquele que você faz as coisas para poder impressionar alguém, que no caso é o mercado, que no caso é todo mundo que tá no mastermind, que no caso são aquelas pessoas que eu preciso me expor e preciso dizer, olha só o que eu criei. O jogo do dinheiro é quando você não tá preocupado com essas pessoas, você tá preocupado com a comunidade. Então, se eu vou ser raso ou não vou ser, o que importa é a minha comunidade tá me entendendo. Eu tô conseguindo levar minha mensagem para ela, eu tô conseguindo proliferar meu discurso, eu tô conseguindo... Porque eu quero dominar o mundo. Então, para eu dominar o mundo, o meu discurso ele precisa chegar em milhares de mulheres. Porque eu quero que todas virem empreendedoras. Agora, no momento que eu falo, não, eu só quero que a minha concorrente veja o quanto eu sou boa, eu enxugo as coisas. Então, quando eu enxugo as coisas, eu começo eu vou ser mais estratégica, mais intencional. Não, eu vou fazer meu lançamento, eu vou fazer barulho no mercado, eu vou mudar o mercado mais uma vez. Foda-se o mercado. Eu quero mudar a vida da minha aluna. Da mulher que está sendo impactada pelo meu negócio. E é assim que você muda o mercado, inclusive, né? Exato. Na prática, é só assim que você muda, né? Você não... Exato. Porque o mercado não me importa. O que me importa é a minha aluna, a mulher que está na casa dela, tá entendendo que empreendedorismo é para ela? Porque o empreendedorismo mudou a minha vida. Mudou minha vida, meu cenário financeiro, a vida que eu vivo, estudar o que eu estudo a nível de criar uma mentalidade de sucesso, de criar empresa, de criar cultura. Essas coisas mudaram minha vida. Então, quem está no mercado já sabe que empreendedorismo funciona. Então, não são o meu foco. Eu quero mudar a vida da mulher que vai olhar para a Moving e vai falar, nossa, alguém disse isso, que eu não preciso, sabe... participar de um concurso público. Porque se eu for agradar minha concorrente, eu vou começar a falar de lançamento, eu vou começar a querer fazer lançamentos cinematográficos, eu vou começar a querer dizer que eu vou mudar o mercado de novo. Então, eu acho que é muito sobre você escolher qual jogo você está jogando na vida. Concordo. E aí o teu negócio vai ser fruto disso, entendeu? Concordo. Então, você vê que comunidade, pra mim, é uma parada, assim, rock and roll, ou vai ou racha, entendeu? Total. Porque é assim que a gente muda
Animal. as coisas a partir do que a gente acredita, Perfeito. entendeu? Por isso que a autenticidade é o... Sem autenticidade não tem como virar isso, né? Porque se você não vive essa bandeira, né? E você falou tudo mesmo, porque eu vejo que o mercado digital, ele seduz pelo lugar das liberdades lá, né? Liberdade financeira, geográfica, etc. Tempo, que é uma verdade, mas, apesar de tudo, continua sendo um business, continua sendo um negócio, como qualquer outro, e você tem que se dedicar tempo, dedicar à transformação, ao produto, à venda, ao time, né? Então, o fato do mercado digital seduzir por esse lugar, né, do ser bem-sucedido em todos os níveis, faz com que a lupa das pessoas estejam na estratégia que faz você chegar lá, que na cabeça delas é o lançamento, é o perpétuo e tudo mais, que também mas é parte do negócio, né? E aí elas aplicam a estratégia e depois disso elas falam, tá, mas É isso. qual a liberdade que eu tava isso. buscando mesmo? Porque eu me afundei tanto em saber qual estratégia que dava certo que eu nem lembro porque eu comecei isso. Exatamente. E né? assim, cara, no mercado atual, daqui pra frente, a verdade é que retenção é o novo growth, retenção é a nova estratégia de crescimento. E pra mim, a base da comunidade é retenção. Você não consegue reter. Pensando numa igreja, por exemplo, né? Uma igreja é uma grande comunidade, Sim. né? Você não consegue, como uma igreja, reter pessoas na sua comunidade se você não tiver rituais do culto todos os finais de semana, se você não tiver cadência, se você não se preocupar com a vida daquelas pessoas que se envolvem na comunidade, né? Não só em termos de aprendizagem, mas em tudo mesmo, né? Eu tenho certeza que você se envolve no nível das pessoas na jornada inteira, né? É na casa, é no trabalho, é em como ganhar dinheiro, é a mudança da mentalidade em todos os níveis, e não somente numa estratégia de marketing digital, né? Então, se você não tiver autenticidade, você não consegue sobreviver isso. E aí isso. que eu acho que as pessoas confundem sobre comunidade ser uma área de membros, que era o que a gente estava conversando. Perfeito. Porque quando a gente olha e fala, tá, a gente vai ter rituais, a gente vai ter ciclos, a gente vai estar o dia inteiro ali, elas pensam, bom, vou criar um produto, um curso, vou botar elas lá dentro e os rituais vão ficar exclusivos ali. Agora, pensa nessa equação. Se eu tirar a tua área de membro, você ainda tem uma comunidade? É isso. Não tem. Então, independente se eu tô vendendo, se eu não tô vendendo, se você nunca foi minha aluna, se você só me segue... Você acredita ou não acredita no que eu falo? Se você vai se tornar minha aluna, aí já é um outro passo dentro da nossa jornada, mas a comunidade, ela existe. A Moving Girls, ela existe independente. Para você ter uma ideia, outro dia, a gente fez uma frase que, há muitos anos atrás, chamada Minha diversão não anula minha competência. Essa frase é nossa, ela é registrada, ela a gente não é idiota também. Todos os nossos símbolos, todos os nossos nomes, inclusive Dominação Mundial é uma marca registrada pelo INPI. É mesmo? Caraca. Dominação Mundial, no INPI como marca, dominaçãomundial.com.br, são marcas nossas, protegidas juridicamente. Então, a gente, obviamente, toma esse cuidado. Porém, outro dia eu tava no TikTok e no SBT tem uma jornalista que ela posta os bastidores dela ali, cantando antes de entrar ao vivo. E ela tava cantando um funk e a legenda do TikTok era: a minha diversão não anula minha competência. E aí eu fui entrar no Instagram, ela segue a Moving. Olha. E ela tem no TikTok mais de 1 milhão de seguidores. Então você vê que o seu movimento propaga de uma forma que vai chegar uma hora que pessoas que você nem sabe... A Anitta já compartilhou post nosso. É mesmo, caraca. Caraca. É o efeito Apple, Harley Davidson total. A Bianca Andrade fez por seguir a gente, fez a introdução do meu livro. Caraca. Então, assim, vai chegando a lugares que ultrapassam o marketing digital. Total. Só que as pessoas querem tanto o jogo do ego dentro das bolhas do marketing que elas deixam de explorar o mundo inteiro que ela poderia explorar caso ela acreditasse de verdade no que ela fala, né? Perfeito, é isso aí. O foco não tá no produto, né? O foco tá realmente nesse lugar. Exato. Né? Eu vejo tanta gente nos eventos por aí, em vários lugares, a galera fica discutindo, não, mas é um produto de 97, 997... O que não é errado se preocupar com... E esse ponto que eu acho que eu queria te trazer. Não é errado você só se preocupar com a estratégia e falar, o meu jogo é esse. Só que, então, você também tem que entender que talvez a comunidade seja uma coisa que você não consiga manter. Não, perfeito. E é um jogo de curto prazo que provavelmente a pessoa joga, né? E tá tudo certo. Às vezes tudo bem, faz porque parte é o estilo de negócio Exato. dela. Mas precisa entender que para ter uma comunidade isso mesmo. que realmente mova o mundo, que entre numa magnitude muito grandiosa, você vai precisar ultrapassar essa bolha. E pode ser que você crie ali um movimento menor, pode ser que dentro dessa área tenha um monte de gente que também queira só jogar o jogo das estratégias, e você inspire essas pessoas. Mas não é o jogo que, por exemplo, eu jogo, que é um jogo que leva em consideração realmente um movimento muito maior, que é isso que a gente estava conversando sobre ultrapassar o produto e criar um ecossistema de inspiração mesmo. E o produto é só resposta para isso, né? É isso aí.
E aí, falando um pouco do seu negócio, quando a gente pega essa grande arena que você criou, que é a comunidade, como que você organiza, né? Você tem eventos aí no meio, você tem até os produtos digitais mesmo, né? Você tem várias coisas aqui, né? Porque eu entendo que, a partir do momento que você tem como comunidade, o negócio responde de uma forma muito mais sustentável, né? Vender não é difícil, é praticamente tirar pedido, porque as pessoas já têm aquelas dores, já se identificam com você, né? Então você pode criar um ecossistema grande de produtos, de coisas ali, né? No começo eu fui muito louca, né? Então, como eu era muito apaixonada pela comunidade, eu comecei a fazer coisas que pro negócio começou a não fazer muita diferença e me prejudicou. Então, eu abri um podcast que eu gravava todos os dias. Tipo, episódio Caraca. novo. Eu fiquei 6 meses gravando. Eu tô sabendo como é. Todo dia tinha um episódio novo. Nossa. Eu abri um blog que tinha 20 redatoras e tinha mais 11 mulheres espalhadas pelo mundo. Nossa. Eu fui muito louca. Por quê? Porque eu tava naquele negócio de vou dominar o mundo. Aí começou que eu investia muito, só que isso não me dava retorno financeiro. Então, ao mesmo tempo que você tem que acreditar muito, você tem que dar passos inteligentes para criar um negócio que também seja seguro. Senão você acaba virando uma empresa que quebra, né? Porque a gente, quando é apaixonado pela marca, a gente acaba perdendo um pouco os pés no chão. Então, eu precisei tirar esses projetos e começar a focar em como eu consigo continuar mostrando meu movimento. Então, hoje nós fazemos evento uma vez por ano, que é o evento da dominação mundial. Nós temos cursos, nós temos programas de aceleração, tudo focado no que a gente quer que no final a mulher faça, que é dominar o mundo empreendendo. Então, a gente ensina posicionamento, mentalidade, que é um pilar muito importante. Como criar um negócio do zero, então desde abrir o seu CNPJ. Então a gente leva elas muito para o mundo real de, olha só, a internet ela é muito boa, mas o que você está construindo a longo prazo, sabe? Como que o seu negócio ele é sustentável? Você está se preocupando em proteger ele burocraticamente, juridicamente? Você está abrindo um CNPJ? Porque eu também acredito muito em liberdade. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem escrito liberdade. Porque eu acho que empreender dá liberdade. Mas você precisa ter uma liberdade que te liberta. E não que serve o que os outros falam que é liberdade. Perfeito. E isso começa com a sua liberdade de pensar e decidir sozinha. Então, nós temos produtos digitais, nós temos um livro que a gente escreveu pela HarperCollins. Nós associamos algumas coisas físicas também que a gente envia para as nossas alunas quando elas compram os produtos digitais. Mas nosso principal pilar de faturamento e negócio é o digital. 100% digital, que é como eu também consigo servir mais o meu formato, que é educação, né? Legal. E eu percebo que, assim, você é literalmente a persona transformada das suas clientes, né? Do pessoal que você tem na sua comunidade. Então, eu imagino que, assim, tudo que você faz, de alguma maneira, as pessoas enxergam através do seu dia a dia, dos seus resultados, e elas querem fazer isso. Então, assim, é muito pouco sobre você ter, de novo, um produto específico, né? Porque se você estiver fazendo, sei lá, eventos, pode ser que em algum momento a sua comunidade queira saber como fazer evento. Sim. Se você tá vendendo produto digital na internet, pode ser que em algum momento elas falem, cara, preciso empreender na internet. Você vira referência, né, nesse lugar, porque você é a defensora da bandeira, mas quem literalmente vive ela, né? É para você criar qualquer outro negócio, ou não falo nem só de produto, ou qualquer outro negócio. Aí tem, se você quiser fazer, sei lá, uma franquia de alguma coisa, provavelmente vai dar certo, porque você já tem uma base fiel àquilo ali, né? Então, o negócio, ele tá em cima dessa arena chamada comunidade, não o contrário. Exato. Né? Porque hoje, quando eu converso sobre comunidade com alguns players, eles vão muito assim, cara, eu tenho um produto de comunidade. Mas não tem esse produto de comunidade, né? Ele tá lá na rede social, ele tá no evento, ele tá no curso, ele tá em todos os lugares, né? É difícil. Não é como você falou, não é uma área de menos, não é tipo um clube de assinatura que é uma comunidade, entendeu? Tem um monte de clube de assinatura que a galera nem acessa, inclusive, né? Então não é uma comunidade, né? Sim. Não dá pra representar desse jeito. Exato, porque a comunidade, como eu falei no começo, ela envolve algo maior. Então, tudo que for lançado que ajude a chegar no objetivo final da comunidade. Então, nossa, olha, eu na minha jornada estudei mentalidade. Quando eu comecei a trazer mentalidade para as alunas, o único trabalho que nós temos é, então, de nivelar o nível de consciência dela, de falar assim, olha só, dentro da minha jornada para eu chegar aqui, eu precisei trabalhar esses pilares. E aí você tem todo aquele trabalho que já é intencional, que já é estratégico, de produção de conteúdo, de lives, que é os artifícios que você usa para poder falar, olha só, tá vendo isso daqui? Por que funciona para você? Então você parte para esse momento de nível de consciência para que ela entenda, bom, para que eu consiga e continue nessa jornada de dominar o mundo, eu preciso
eu preciso olhar por aqui. E é normal que você perca pessoas ao longo do caminho, é normal que pessoas te sigam para sempre, que vão se identificar com outras comunidades. Mas o importante é que você siga fiel sempre naquela bandeira inicial. Porque se você ficar mudando a toda hora também, você também não tem a consistência necessária para crescer. Animal, muito bom. E do ponto de vista mais prático, Camila, sobre comunidade, o que você vê que são pilares, assim, né? Se a gente for falar mais de prática, vamos pegar um exemplo, ritual. Ritual é um negócio que a gente sempre ouve falar, né? Cara, comunidade precisa ter ritual, precisa ter o ponto de encontro, a interação, né? Se você for lá pra Seth Godin, né? Quando você vai pro Tribes, né? Ele fala, a comunidade se forma com uma ponto de contato e um inimigo em comum. De forma bem resumida, ele coloca essas duas coisas, né? Inimigo comum você tá trazendo como uma bandeira, né? Então, cara, a gente tem essa bandeira, a gente defende isso aqui. E o ponto de contato realmente é esse ecossistema onde as pessoas transitam, né? Sim. Você tem algum método, digamos assim, alguns pilares pra gente trazer na prática, como quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente, né? Possa criar uma comunidade e começar esse jogo? Sim. A primeira coisa é a narrativa, né? Tá. Então, a narrativa é quais histórias que você conta para defender aquilo que você defende. E dentro dessa narrativa existe toda a parte educacional também. Então, quando eu falo, olha, o empreendedorismo dá certo por causa disso, mentalidade é importante por causa disso, eu preciso envolver em histórias minhas, eu preciso criar contextos. Nós temos uma metodologia dentro da Moving chamada Narrativas Sedutoras. E basicamente é você correlacionar o teu dia a dia com o que você vende. E o que você vende significa a tua narrativa. Então, a todo momento, a gente enxerga o nosso trabalho em tudo. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu celular agora e falar assim, amigas, olha só, hoje eu tava no podcast e vocês não sabem. Exatamente nos primeiros minutos acabou a luz. Só que eu precisei ter uma mentalidade muito forte para não me desconcentrar. Por isso que eu falo para vocês precisam treinar a mentalidade de vocês, porque vocês não sabem o que vai acontecer no ambiente de trabalho. Então, é exatamente por esse motivo que você precisa focar em construir uma mentalidade muito alinhada com os teus objetivos. Porque talvez você estivesse nervosa para começar um podcast e a queda da luz tivesse feito você se desconcentrar, ficar nervosa, esquecer o que ia falar. Então, se você se prepara para esse momento, pode cair uma luz numa reunião com um cliente, num momento importante, isso não te desestabiliza emocionalmente. Porque empreender é um jogo emocional. Então, eu correlacionei uma coisa que acabou de acontecer com a minha vida com o meu trabalho. Com o contexto total, né? Exato. Animal. Então, isso a gente definiu como narrativa sedutora. É uma metodologia que nós criamos, que é, se você correlacionar o tempo inteiro tudo que acontece com você, você consegue o tempo inteiro validar suas narrativas, as suas bandeiras, o que você ensina a partir de algo que aconteceu. E não só comigo, mas eu posso falar, olha só, gente, vocês viram que tá bombando tal assunto? Vocês viram que saiu o filme do Claudinho Bochecha? Sabe outra coisa que dá pra fazer? Então, você vai correlacionando sempre teu trabalho com as coisas da tua vida. Animal. Segunda coisa, essas narrativas, elas são carregadas de termos. Então, termos que a gente usa para poder dar força. Então, todos os termos que hoje viraram jargões da nossa marca, são termos que eu repetia. E quando eu via que alguns iam pegando, intencionalmente eu repetia muito mais. Até o ponto de elas lembrarem só de mim quando a gente repete isso. E chegando no segundo nível de sofisticação, que é isso virar uma marca registrada, que você protege. Então, a gente tem jargões do tipo, eu não aceito menos que a dominação mundial. Inicialmente, lá, 3, 4, 5 anos atrás, eu acordava e falava, não aceito menos que dominação mundial. Não tinha nenhum puto, mas eu falava, não aceito menos que dominação mundial. Ao longo do tempo, eu fui repetindo tanto que sempre que alguém falava dominação mundial, elas me marcavam. Depois isso virou uma marca registrada. Então, hoje a gente tem milhares de coisas que nós repetimos, que são frases, termos, palavras, músicas. Então, a segunda coisa mais importante é a repetição. Repetição de termos, repetição de músicas, repetições de imagens, repetições de narrativa. A repetição faz com que você seja lembrada. Então, a bandeira ela é sempre de quem finca mais vezes. Se você começa a falar mais vezes do que eu, automaticamente você vai ser mais reconhecido por aquilo. Então, eu preciso pôr a repetição intencionalmente sempre em tudo que eu falo. Perfeito. Outra coisa é você alinhar a estrutura do teu negócio com o que você prega. Então, pra gente, o tempo da nossa aluna é muito importante. Então, como que isso vira
algo interno na minha empresa. Ela não pode demorar para ser respondida. Porque se eu defendo que o tempo dela é importante e ela demora 3 dias para receber o retorno do meu suporte, eu não estou vivendo isso na prática. Perfeito. Então, a coerência, por mais que seja uma coisa que esteja muito no campo das ideias e a gente acha que as pessoas não reparam, a coerência, ela cria uma atmosfera que a tua comunidade ela começa a ser levada mais a sério. E não como uma brincadeira. Então, apesar de elas serem enlouquecidas pela Moving, elas entendem que é uma empresa, elas entendem que é uma marca, elas entendem que tem um time trabalhando, elas entendem que nós levamos a sério os nossos processos como negócio, como empresa. Então, eu acho que deixar isso claro faz também com que a comunidade te respeite mais e entenda, cara, ela tá fazendo isso sério, não é qualquer coisa, não é qualquer termo que ela jogou, repetiu e aí a gente tá repetindo, não. Então, eu acho que essa coerência também entre empresa, negócio, comunidade, que você fala, é muito importante. E aí, quando a gente fala em rituais, pontos de encontro, aí a gente consegue transferir isso para ações que a gente faz dentro do digital para qualquer pessoa. Então, a gente sempre faz live uma vez por semana. Legal. Vira um ritual. E a gente pode transferir para dentro dos nossos produtos também. Então, olha só, você faz parte da comunidade. Mas você pode fazer muito mais se você migrar para um produto. Não que ela não deixe de fazer, caso ela não faça parte do produto. Dar nome para a comunidade é muito importante. A nossa comunidade chama Moving Girls, então elas se intitulam de Moving Girls, né? Nossa, esse nome, a primeira vez que eu vi, eu falei, caraca, velho, isso é forte. Mulheres em movimento, diz né? tudo sobre o que você faz, entendeu? O nome já entrega perfeito, cara. Exato, então é muito importante que o nome, ele não esteja muito associado, às vezes, a uma coisa que seja sazonal. Então, quando a gente entra nas ondas do digital, então a gente tem o digital, teve uma época que o timing era para branding, depois para marca pessoal, agora a gente está surfando no high ticket. Quando toda a sua comunidade ela está em torno de um termo que é sazonal, quando passar... Você vai junto. Já era. Então, Moving Girls pode entrar o que for. É atemporal. Mulheres em movimento se mantém. Então, é muito importante que você selecione os termos, e os termos vão vir com o dia a dia. Não é uma coisa que você vai sentar, parar e vai anotar. Exatamente. Vai ser na sua própria narrativa, no meio de uma live, você vai falar coisas. Então, se você estiver muito atento ao que você está falando durante o dia, você consegue pescar esses termos que podem, sabe, se tornar bem fixados na mente da cliente, da comunidade. Perfeito, cara. Que aula. Muito bom mesmo. E é engraçado, né? Se a gente trouxer cases, né? Assim, eu consigo... Minha cabeça funciona muito por referência. Então, eu tô no dia a dia, eu começo a correlacionar as coisas. E final de semana agora eu tava num evento, um encontro de moto bem grande que tem aqui, que acontece aqui em Sorocaba. E, cara, esse lugar que você falou de símbolos, de narrativa, né? Então, a banda que toca, a característica da roupa dos caras, o som, né? O jeito que as pessoas se vestem, tudo aquilo, cara, é comunidade, representa a comunidade, né? As marcas que a galera aceita patrocínio, então, assim, o cara não vai aceitar patrocínio de qualquer um, só vai botar dinheiro lá, né? A marca também tem que responder àquela filosofia maior da comunidade. Então, assim, se vocês pararem para ver no dia a dia, pessoal... Não só no mundo digital, talvez tenha muitas referências de tudo que a Camila acabou de falar, que você pode importar no seu negócio, né? E começar a aplicar esse modelo de comunidade, esse mundo de comunidade, que com certeza vai fazer o negócio ficar muito mais sustentável, né? E não viver de ondas, né? Porque não é porque, sei lá, um high ticket ou low ticket ou qualquer estratégia tá numa alta ou numa baixa, que seu negócio depende disso. Seu negócio ele tá muito maior e a comunidade é a principal caixa de ferramenta para isso acontecer, né? Camila, pra gente avançar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho do case que você estava me falando agora, do lance das chaves, do pessoal da tatuagem, que eu acho que, assim, a gente tá falando de muita coisa legal, mas isso fica muito óbvio, é quase o evento que eu falei que eu fui de moto no final de semana, então é muito claro. Conta um pouquinho esse debriefing. E o mais legal é que esse case veio de um lançamento. Olha que legal. Então... O momento que a gente olha, qual que é o padrão dos lançamentos, né? O padrão dos lançamentos eu vou fazer X lives, eu vou publicar
para patrocinar para público frio, vou gastar ali milhões de reais. Vai ter gente que não me conhece, vai entrar num grupo de WhatsApp que vai ser de avisos. Então, estou ao vivo, não estou ao vivo, não estou ao vivo, estou ao vivo. E a gente já fez muito disso. Só que chegou no momento que eu falei assim pro meu time, eu vou fazer algo que tá muito, mas muito enraizado na moving, raiz mesmo. Então, a gente gastou 10 mil reais em tráfego. Caraca. Para um faturamento de quase 900 mil. Só que aí, qual que era o lance? Vão ter 8 lives no Instagram. Todo mundo entra no Telegram e eu vou ficar o dia inteiro no Telegram com vocês. Vai estar aberto 100% para vocês conversarem. Então, durante os 8 dias, eu tinha live e ia pro Telegram com elas. Mandava áudio, mandava vídeo. Eu tava me maquiando pro desafio. Eu postava me maquiando. Oi, amigas, já estão prontas? Então, eu fui também criando essa conexão. Porque, às vezes, a gente acaba confundindo que, eu vou estar bem posicionada, fingindo que sou egípcia. Só que, na verdade, você precisa se conectar com as pessoas. É isso aí. E aí, a gente fez esse desafio de 8 dias que se chamava Chave do Movimento. Perfeito. E qual que foi a primeira coisa que eu combinei com elas no Telegram? Olha só, vocês vão pegar uma chave que tá perto de vocês, da sua casa, de onde você quiser. E sempre que você pensar em desistir desse desafio, sempre que você tentar se sabotar, porque era um desafio que falava sobre movimento e falava sobre mentalidade, sobre consistência, era a chave do movimento. Para que elas vivessem na prática o que elas viveriam no produto que seria vendido depois desse desafio. E aí, eu falei pra elas, peguem essa chave e sempre que vocês tentarem se sabotar, olhem pra essa chave. E mandei a foto, eu com a minha chave. E elas começaram a mandar no grupo do Telegram milhares de fotos segurando chave. Teve uma que falou que achou uma chave na rua e falou, é um sinal. Então, começou um movimento muito legal. Bom, corta pro final do desafio. Final do desafio, deu 8 dias, elas começaram lá no grupo que era aberto. Gente, eu vou tatuar a chave porque teve um símbolo muito grande pra mim. Aí teve uma tatuadora que falou, eu desenho, então vocês podem vir no meu estúdio. E várias começaram a pipocar, falando que iam tatuar a chave. Resumindo, cheguei lá e falei, vou tatuar com vocês. Eu vou ser a primeira. Então, quando a gente fala de movimento, é sobre isso. Você cria algo que você acredita a ponto de você pôr na tua pele? Será que o nome do teu produto, você tem coragem de pôr o teu produto na tua pele? Porque só os teus alunos colocarem também não significa muita coisa. Se você não é o primeiro a falar, olha só, então vamos. E eu falei, então eu vou com vocês. Só sei que nesse último final de semana, fui lá, encontrei elas, a tatuadora fez uma chave. E é engraçado porque a gente fala muito sobre ter fogo no cu, né? Pra empreender. E aí ela desenhou um foguinho bem no final da chave, então tem toda uma representatividade. E nesse dia eu tatuei a chave, várias tatuaram a chave, outras mulheres pegaram o desenho da chave pelo mundo e estão tatuando e mandando. Só que elas começaram a tatuar o nome do produto. Caraca. E elas entraram no lançamento. O nome do produto, após o lançamento do desafio, chamava Mentalidade de Aço. Chama-se, né? E elas começaram a tatuar a chave escrito Mentalidade de Aço. Caraca. Junto com a chave. E eu tatuei também, né? Mentalidade de Aço aqui, ó. Que legal. E eu tatuei outra coisa. E se você ver, todas as minhas tatuagens são coisas relacionadas com a minha marca. Então, eu tenho o meu logo tatuado também. Que legal. Mentalidade de Aço, eu tatuei Dá Pra Fazer. Que é uma coisa que eu falo em todas as palestras que eu vou. O Dá Pra Fazer. E tatuei a chave também atrás do braço, com elas. Então, isso virou um símbolo, porque elas falaram, sempre que eu pensar em desistir, eu vou olhar pra essa chave. E nós já tivemos outros episódios de alunas que tatuaram Mentalidade de Aço, tatuaram o logo da marca, da Moving, que é a língua pra fora. Mas um grupo se reuniu pra tatuar a chave de um lançamento, nunca. Nossa. Só que qual que foi o grande quê da questão? Não é um lançamento. Foi um símbolo que a chave recebeu. Perfeito. Então, quando eu peguei a chave e falei pra ela, sempre que você tentar sabotar, você vai olhar pra essa chave ganhou um significado. E o significado era, sempre que eu pensar em desistir, eu vou olhar pra ela. Então, ele independente se você fosse entrar no produto ou não, aquela chave tinha um símbolo. Então, quantos símbolos e significados você tá dando pras coisas que você fala? Porque, às vezes, você quer que as pessoas entrem no movimento, mas você é incapaz de dar significado para as coisas. Para hábitos, para rituais, para objetos. Animal. Porque uma chave é só uma chave. Até você falar que, olha só, essa chave, ela vai te impedir de desistir. E você vai olhar para ela toda vez que você pensar em desistir, essa chave vai te ancorar.
eu vou querer tatuar essa porra, porque eu vou... Total, quando eu pensar total. em desistir, eu vou olhar pra minha chave. Então, essa chave representa muita coisa. E eu pedi pra elas falarem o que essa chave representa. Pra umas, representava abrir a porta pra uma nova realidade. Significava... E elas choraram, e a gente fez uma entrevista com elas. O que significa essa chave pra você? Essa chave significa o passo que eu dei pro meu negócio. Significa eu ter acreditado em mim. Então, isso começou de um desafio, que é a chave pra você não desistir. Então, cada uma vai receber aquilo de um jeito. Animal. Então, se você não souber dar significado para as coisas, vai ficar realmente uma parada que eu tô fazendo isso só para poder vender. Mas será que tem um significado? Então, eu tatuei com elas porque, para mim, tem um significado grande. Então, tudo da minha marca é tatuado porque aquilo significa algo. Então, quando eu tatuei o logo da minha marca, eu tatuei porque a Moving mudou a minha vida. Como empresária, financeiramente. Então, eu quero que isso esteja estampado porque é o que eu acredito. Então, eu acho que o início de um movimento tem muito a ver com o significado que você dá para tudo que você fala também. Perfeito. Entende? Você precisa viver isso na tua vida para aquilo ser consistente. Animal. Que aula, hein? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu acho que esse seu... Tudo isso que a gente falou aqui é uma coisa que, particularmente, eu gostaria muito de trazer para a realidade de todo o nosso ecossistema, né? Porque eu vejo poucas pessoas com tanta clareza dessa estratégia e de como isso funciona. Esse lugar do simbolismo, para mim, é animal, né? Eu acho que isso isso aqui é uma caneca se a gente encarar como uma caneca, mas se alguém colocar um símbolo nisso daqui, pode ser que signifique uma coisa muito maior, né? E dali você extrai muito valor. Enfim, eu acho animal, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai trazer você e tudo isso para dentro do nosso ecossistema, para a gente ajudar o nosso mercado, a nossa comunidade também de produtores a evoluírem, né? Você também estava no Unity do ano passado, né? Sim, que você foi. Sim, eu faço também parte levantamos do essa Unity. bandeira lá, né? Exato. A gente trouxe essa pegada. E olha só que interessante, no ano passado, cara, não vou me recordar o nome, a gente tem uma cliente, ela participou do Unity, ela viu a sua palestra. Cara, ela botou na cabeça dela que ela ia abrir uma comunidade, ela tava começando ali, ela tava como convidada de outra pessoa. Cara, ela já bateu múltiplos Blacks Dance depois daquele evento, e ela colocou na cabeça que ia criar uma comunidade depois de ver sua palestra. Quando ela falou, eu falei, Você tem que fazer um case, cara. No próximo encontro você vai lá e vai falar no palco, porque foi naquele momento, na nossa comunidade, que você trouxe a palavra de comunidade. Sim. A pessoa se sentiu representada, lançou a comunidade dela e, cara, detonou, foi muito longe. Incrível. Então, eu acho que é real e cada vez mais a gente vai trazer você para contribuir nesse sentido também. É uma honra, conte comigo. Muito bom. Deixa eu deixar um presente aqui para você já, porque participou do podcast sem ganhar presente. Muito obrigada. Presentinho aqui também simbolizando sua participação no Eduscast. É um negócio muito legal. A Alana que inventou isso aí, ó. Ai, eu nunca sei explicar como funciona, mas fala aí, Alana, como que é? É um amplificador de som. Você coloca ele reto e o seu celular assim, ó. chocada. É um JBL Roots. Adorei. Que legal, muito bom. Que mensagem final você deixaria pro pessoal sobre tudo isso que a gente falou pra fechar aqui? Seja coerente com você. Eu acho que Legal. esse é o primeiro passo para você criar uma comunidade, é você ser coerente com você. Independente de ondas, independente do movimento no mercado. Se você for muito coerente com você, você vai achar a resposta para tudo isso que a gente falou. Então, você deu o exemplo da xícara. A gente vê muitas pessoas dando símbolos e dando significados para objetos que nem elas sabem por quê. Elas só estão replicando o que o mercado está falando. Então, se você for coerente com você, você vai achar a resposta do que você precisa fazer para construir uma comunidade que te realize financeiramente e te realize também como pessoa, como ser humano, porque o nosso negócio é a nossa expressão no mundo. É isso aí. Animal. Muitos cortes, hein? Muitos cortes, que esse aqui ficou muito legal. Quero todos. É isso aí, pode deixar que a gente faça tudo. Camila, é muito legal também, tô saindo muito satisfeito. Eu anotei um monte de coisa aqui, porque a gente tem a nossa comunidade, a gente tem a comunidade dos nossos parceiros, nossos clientes, e com certeza isso daqui vai agregar muito, tô muito feliz também. Contem comigo. E é isso aí. Pessoal, mais um Eduscast aqui pra conta. Na terça-feira que vem nós teremos mais um episódio. Todas as terças-feiras nós temos episódios aqui com nossos clientes, parceiros, amigos, trazendo muita realidade de backstage,
né? Aqui não é um espaço pra gente falar só das vitórias, só das conquistas, mas principalmente da rotina, do hábito, disso que você falou de fato, que é o contexto que as pessoas precisam conectar também com a nossa marca, também com a nossa comunidade, nosso ecossistema, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e até terça que vem. Valeu!